Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Abinardo Oliveira e a aula de hoje da nossa ADNP Semana 9 será sobre regressão linear múltipla. Então, semelhante à regressão linear simples, a regressão linear múltipla ela vai considerar agora mais de uma variável preditora para você prever o comportamento da sua variável desejada. Contudo, para você ter um modelo de regressão linear válido, você precisa atender a alguns pressupostos. E os pressupostos são esses aqui que eu estou mostrando. Os erros de previsão, também chamados de resíduos, eles têm que ter uma distribuição normal. Não pode haver correlações elevadas entre as variáveis explicativas e existem mais observações que variáveis explicativas. Os resíduos não podem apresentar correlação com qualquer variável preditora e os resíduos são aleatórios e independentes. Caso algum desses pressupostos sejam violados, esses aqui são os problemas que podem acontecer. Se eu violo o pressuposto da distribuição normal, o valor P dos testes T e do teste F podem não ser válidos. Se houver correlações elevadas entre as variáveis e se houver menos observações do que variáveis explicativas, pode acontecer o problema de multicolinearidade. Se ocorrer correlação entre os resíduos e as variáveis explicativas, ou seja, as variáveis preditoras, pode haver o processo da heterocedaticidade. E se os resíduos não forem aleatórios e independentes, pode acontecer o problema da autocorrelação dos resíduos. Então, esse seria o mote da aula de hoje. E aqui são os testes que nós iremos fazer. Eu vou fazer algumas adaptações desses testes para a gente alcançar esses objetivos. Sendo assim, a gente vai continuar utilizando o nosso banco de dados Car Price Assignment. E nós vamos continuar tentando modelar os valores em função do preço do carro. Então, vemos aqui na analisar, regression linear. Pego aqui o valor do preço do carro como variável dependente. E aí eu vou considerar nesse momento somente variáveis numéricas, variáveis contínuas. Ou seja, as variáveis aqui que tem uma reguinha como indicador. Poderia utilizar variáveis categóricas, que seriam as variáveis que tem aqui o círculozinho? Poderia. Mas não vai ser o objetivo aqui nosso. Mas é possível vocês utilizarem. Então, selecionando aqui todas as variáveis quantitativas para o nosso modelo, aqui para variável independente. Não vou selecionar essas duas primeiras porque elas são variáveis de rótulo, então ela não vai contribuir nada com o nosso estudo. Venho aqui no botão Estatísticas, deixo marcado esses valores pré-definidos, clique em continuar. Vou aqui no botão Salvar, deixo por enquanto desmarcados os valores previstos e os resíduos. E aí eu clico em OK. Clicou em OK, vocês vão observar aqui que ele vai produzir um relatório. E aí, diferentemente da regressão linear simples, em que eu olhava aqui somente para o R², agora eu vou olhar para o R² ajustado, porque eu estou lidando com mais variáveis nesse momento. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. No nosso exemplo aqui, ele está dizendo que a capacidade de predição do modelo é de 84%. Se R² ajustado, também ele é conhecido como coeficiente de determinação. Um outro exemplo que você deve prestar atenção aqui é em relação à significância do teste ANOVA. Ele tem que ser menor que 5% para você afirmar que sim, existe um modelo de regressão. E aqui abaixo estão os nossos coeficientes. Só que aqui tem um problema. Qual é? Nem todos os coeficientes são significativos, como por exemplo aqui o wheelbase. Ele está aqui 0,224, que é acima de 5%. Por que isso? Porque o PSPP ele só tem um tipo de método para poder fazer a quantificação da regressão, que é o método Enter. Então, ele está considerando todas as variáveis que nós determinamos no início. E um modelo de regressão ele só pode permanecer as variáveis que sejam significativas. Então, aqui nós vamos fazer um procedimento que nós chamamos de stepwise, que a gente vai fazer um procedimento passo a passo, eliminando as variáveis não significativas a cada interação, até a gente finalizar com um modelo totalmente significativo. Nós vamos fazer essa eliminação a partir das variáveis com maior valor de significância até restar somente variáveis com significância abaixo de 5%. Então vamos começar primeiro aqui com a variável Born Ratio, que é o que tem o maior valor aqui da significância, 0,403.
Então, eu retorno aqui, analisar a regressão linear, e eu venho aqui, body ratio, e elimino a variável. Rodo novamente o modelo. Vejo que ainda tem variáveis não significativas, eu vou procurar qual é a mais alta aqui. Aqui no nosso modelo, a mais alta agora é curb weight, que está 0,281. Então, volto lá, analisar, regressão linear, curb weight, retiro do modelo, ok. Quando eu checo, vejo que ainda tem variáveis não significativas. Aqui agora é Highway MPG. Volto lá no modelo, analisar a regressão linear, Highway MPG, elimino do modelo, clico OK. Venho aqui ainda tenho variáveis não significativas. Agora aqui eu tenho Wheelbase com 0,239. Volto lá, analisar, linear, Wheelbase. Só mais um instantinho aqui. Elimino. OK. Venho aqui, tenho uma variável aqui que é car length. Volto lá no modelo, analisar, car length. Aí aqui eu tenho car height ainda, com 0,132. Analisar, linear, car height. Volta aqui. Por fim, eu tenho aqui, ó, City MPG. Volta aqui. Analisar, linear, elimino City MPG. Na hora que eu rodei mais essa vez, pessoal, vejam aqui que todos os valores são significativos. Ó, todos os resultados são abaixo de 5% e praticamente desde o meu modelo inicial, que começou aqui com 0,84 no R quadrado ajustado, quando eu chego aqui no meu modelo final, permaneceu 0,84 no R quadrado ajustado. Então esse seria meu modelo aqui de regressão, que se eu fosse escrever uma equação, seria essa equação que vocês estão vendo aqui. Ó. Preço menos 61,885, que é o valor da constante, mais car width vezes 0,7729, mais engine size vezes 118,33, menos o stroke vezes 2.932,64, mais o compress ratio vezes 266,69, mais horsepower vezes 39,09, mais o peak RPM vezes 2,28. Se vocês prestarem atenção aqui, somente o stroke tem um resultado inverso, a gente não considera a constante aqui. Então, na medida que o valor do stroke aqui aumenta, diminui o valor do preço do carro. Quando diminui o valor do stroke, aumenta o preço do carro aqui. A grande pergunta é, esse modelo aqui é completamente válido para eu poder admitir como ferramenta de previsão do preço do carro, considerando essas 6 variáveis aqui que nós encontramos? Daí nós vamos ter que checar esses 4 pressupostos. Então, vamos começar logo pela distribuição normal. Então, uma vez que eu já tenho o meu modelo final, aí agora eu volto aqui, vou rodar mais uma vez esse modelo, do jeito que está aqui. Só que agora aqui eu vou no botão salvar. E eu peço para ele salvar agora os valores previstos e os resíduos. Clique em continuar, depois OK. Se vocês vierem aqui na visualização de dados, vocês verão agora que ele salvou os resíduos e os valores previstos. Aqui no relatório ele só está aqui sinalizando que foi feita essa ação. Então, eu quero saber se esses resíduos, que é justamente o erro de previsão, eles seguem a distribuição normal. Então, venho aqui analisar, estatística não paramétrica, one sample, KS. Venho aqui e seleciono o meu resíduo. Venho aqui para o teste da variável e aqui teste da distribuição, marco distribuição normal. Clique em OK. Então, no momento que eu
quiser checar aqui o resultado do teste, só mais um momentinho. Veja que aqui o resultado do valor do teste foi acima de 5%. Isso significa que, sim, os resíduos eles seguem uma distribuição normal. Nós podemos fazer, inclusive, uma checagem gráfica disso daí. Basta a gente vir aqui em gráficos, pedir para plotar o histograma, que eu seleciono os resíduos e peço para ele criar aqui uma função normal teórica. E aí, na hora que você fazer a comparação, você vai verificar aqui ó, que o histograma, que é o que está aqui em amarelo, ele se aproxima bem da curva teórica, que confirma aqui graficamente que o meu resíduo segue uma distribuição normal. Então, eu atendi esse primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, em relação à multicolinearidade. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em analisar. Primeiro passo, a gente vai medir a correlação entre as variáveis. Então, eu sei que no meu modelo ficaram as variáveis car width, engine size, stroke, compress ratio, horsepower e o peak RPM. Vou marcar aqui para ele me sinalizar as correlações significativas e eu quero ela sendo bicaudal. Clique em OK. E aí, conforme o pressuposto diz, não pode ter correlações elevadas entre as variáveis explicativas. Certo? Essa segunda parte aqui, existe mais observações que variáveis explicativas. Essa segunda parte a gente atendeu, porque aqui no meu banco, se você fizer a checagem aqui, você verá que nós temos 205 observações para 6 variáveis explicativas. Então, esse pressuposto está atendido. O que eu estou analisando agora é se não existem correlações elevadas. Então, a gente fazendo uma checagem aqui na matriz de correlação, que foi o que a gente rodou, veja que a gente tem algumas correlações elevadas, mas não são todas. Por exemplo, aqui tem entre car width e engine size. Por exemplo, aqui tem entre horsepower e engine size. Aqui entre horsepower e car width. Então, tem algumas correlações aqui que podem ser consideradas de média para alta, mas veja que se olhar toda a matriz, não é isso que acontece. Então, eu preciso ter certeza que essa correlação não está realmente atrapalhando o meu modelo, ou seja, se não está causando um problema de multicolinearidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou tomar como exemplo aqui a relação aqui entre horsepower e engine size, que aqui tem uma correlação alta, que é 0,810. Mas esse exemplo que eu fizer para esse caso, pessoal, vai valer para qualquer outra variável que você queira analisar. Dica, você só faz esse procedimento para as variáveis que tiverem assim, as correlações altas. Ok? Então, vindo aqui, vou aqui em analisar, regressão linear. Vou reiniciar aqui o modelo. Venho aqui em Save, tenho que desmarcar aqui, porque eu não quero que ele salve nada por enquanto. E aí eu coloco aqui o horsepower como a minha variável dependente, porque eu estou querendo fazer uma relação entre as variáveis independentes. E aí agora eu vou colocar as demais variáveis aqui como independentes, que era car width, engine size, depois stroke, depois compress ratio e depois peak RPM. E aí eu rodo e eu vou achar um novo modelo de regressão. Nesse novo modelo de regressão, o que está me interessando aqui é esse R quadrado ajustado, que aqui é o 0,79. Então, com esse 0,79, que é o que me interessa, eu vou aqui no Excel, essa planilha aqui, já vou voltar para cá, essa planilha aqui, ela vai, deixa eu zerar esses valores aqui, ela vai te permitir você calcular essa segunda parte aí de multilinearidade. Então, o primeiro passo é a gente calcular a tolerância aqui, que é justamente igual a 1 menos o valor do R quadrado que nós encontramos aqui, que foi de 0,79. Então, 1 menos 0,79. Então, em relação aqui à tolerância, pessoal, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Certo?
Aí com a tolerância a gente vai calcular o VIF, que é justamente o Variance Inflator Factor, que é justamente 1 dividido pelo valor da tolerância. Aí deu 4,76. No VIF ele é mais fácil de entender, que é o seguinte: se o valor encontrado estiver abaixo de 10, o resultado da multicolinearidade não atrapalha o modelo. Se ele for acima de 10, aí sim ele passa a atrapalhar o modelo. Há alguns livros que são mais restritivos, eles dizem que o limite não é 10, é 5. Então, se você observar, mesmo se eu considerar um modelo restritivo, o valor do VIF aqui ele não atrapalha, ou seja, ele diz que a multicolinearidade existente não atrapalha as características do modelo. E aqui eu estou pegando justamente o Ross Power, que é um que apresentou uma das maiores correlações aqui, principalmente com o Engine Side. Então, qual seria o problema da multicolinearidade? É que se isso aqui fosse relevante, eu não precisaria ter as duas variáveis como explicativas. Eu tinha que escolher uma delas duas. Como o nosso teste aqui deu abaixo de 10, então eu posso dizer que o pressuposto da multicolinearidade foi atendido. Você pode fazer esse experimento, pessoal, com as demais variáveis, você vai ver que os valores de multicolinearidade vão ser baixos. Agora a gente vai lidar com esse outro item aqui, com os resíduos são aleatórios independentes. Então, lembra aqui que eu já salvei os resíduos. Então, o que eu vou fazer aqui agora é copiá-los. Cliquei aqui, Ctrl C. Venho aqui para o Excel, aqui nos resíduos, colar especial como se fosse texto. Lembra que essa planilha aqui já vai estar disponibilizada para vocês. Isso é baseado no cálculo do indicador Derby-Watson, que eu mostrei na aula passada para vocês. E aí, o resultado do indicador Derby-Watson aqui deu 0,907. Esse resultado me diz que tem autocorrelação serial ou não, aí eu preciso checar na minha tabelinha, que eu disponibilizei para vocês no Moodle na aula passada, que é essa tabelinha aqui dos valores críticos de Derby-Watson. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer essa interpretação. Então, a interpretação aqui é o seguinte: o meu modelo ele tem 6 variáveis, então eu tenho que procurar aqui o K igual a 6. E aí, como o tamanho da minha amostra é de 205, eu vou logo lá para o maior valor que tiver, que é justamente o 200. E aí eu vou estar focando aqui nesse valor aqui, que é o DU. Então, 1,83. Vou aqui no Excel, coloco aqui, DU, 1,83. E aqui embaixo é o limite de 4 menos DU. Justamente 4 menos o valor de cima. Então, para eu afirmar nesse nosso caso, não há autocorrelação serial. O que é autocorrelação serial? É quando o resíduo explica o valor previsto, ou seja, o erro de previsão aqui no nosso caso está explicando o valor do preço do carro. Isso não pode acontecer. Então, esse valor da estatística D aqui, ele tinha que ter caído aqui entre esse intervalo, e não caiu. Então, isso significa que ele tem uma autocorrelação positiva. Vou só mostrar para vocês. Ou seja, ao invés dele ter caído nesse intervalo, no nosso caso aqui seria 1,83 e aqui seria 2,17, que seria esse intervalo aqui, o nosso modelo caiu bem aqui, Então ele está tendo uma autocorrelação positiva. Então, o que a gente precisa agora identificar é se essa autocorrelação positiva está sendo causada porque o modelo está especificado errado ou se é porque eu esqueci de incluir alguma variável relevante no modelo. Então, para isso, a gente vai executar 2 testes aqui. O primeiro teste é justamente o link test, que seria um teste de linearidade. Então, esse link test significa eu pegar o valor que eu previ aqui, esse Y chapéu aqui, é o valor previsto. Depois eu vou pegar esse valor previsto aqui e depois vou elevar aqui ao quadrado. E eu vou rodar esse novo modelo de regressão aqui. Para eu dizer que o modelo de regressão logística linear é adequado,
O teste T para esse y chapéu tem que dar significativo e o teste T para esse y chapéu quadrado tem que dar não significativo. Então, se eu for aqui no meu banco, eu já tenho aqui o y chapéu, que é o pré de 1. Eu só preciso encontrar o y chapéu ao quadrado. Então, como é que eu faço aqui? Eu venho aqui em transformar, compute. E aí eu vou criar uma variável aqui chamada pred2, que seria o valor previsto ao quadrado. Aí eu clico aqui em pred1, clico aqui nesse botãozinho que é x elevado a y, depois eu digito o número 2. Esse é o resultado elevado ao quadrado e eu clico aqui em OK. E aqui eu tenho os valores ao quadrado. Aí agora eu vou, de acordo com como foi mostrado para vocês, eu vou rodar esse novo modelo de regressão aqui. Então, venho aqui em analisar, regression linear, reiniciar aqui, não quero salvar nada. E aí minha variável dependente vai ser o preço. E aí eu pego aqui pred1 como uma independente, pred2 como outra independente. Clique em OK. Vou aqui no relatório. E aí eu tenho esse novo modelo de regressão. Veja aqui que pred1 ele é significativo e pred2 ele é não significativo. Portanto, o uso do modelo linear para fazer estimação de preço com essas variáveis que eu estou lidando aqui, ele é adequado. Então, eu resolvi parte do problema. Então, a autocorrelação serial ela não está acontecendo porque o modelo está mal especificado. Agora, a gente precisa checar se, porventura, alguma variável relevante não está presente no modelo. Então, vamos para essa segunda parte aqui, que é o chamado teste reset, que é de Regression Specification Error Test. E aí, que seria rodar esse outro modelo de regressão aqui. E aí eu preciso agora encontrar o y previsto ao quadrado, o y previsto ao cubo e o y previsto à quarta potência. Então, eu preciso encontrar... Esse resultado aqui eu já encontrei, que eu já utilizei ele aqui. Agora eu preciso só encontrar o cubo e a quarta potência. Então, voltando aqui, segue-se o mesmo procedimento. Vai aqui em transformar, compute. Aí aqui eu vou colocar pred 3. Aqui ao invés de 2 eu vou colocar 3. Clique em OK. Já calculou os valores ao cubo. Volta aqui em transformar, compute. Coloca aqui pred 4. No lugar do 3 eu coloco um 4 e OK. Os valores aqui é a quarta potência. Aí eu venho aqui em analisar, regression linear, reinicio. E aí, conforme dito aqui, eu tenho que restabelecer o meu modelo original com esses 3 valores a mais aqui. Então, venho, preço, minha variável dependente, depois car width, depois engine size, depois stroke, depois compress ratio, depois horsepower, depois peak RPM. Aí aqui eu vou pedir para salvar os resíduos, certo? Não marca aqui em cima, somente os resíduos agora eu vou querer. Clique em continuar e OK. Ele vai me rodar um novo modelo de regressão. Perdão, que aqui é a hora que eu esqueci. Deixa eu só corrigir aqui que eu esqueci de incluir as novas variáveis. Só eliminar esse daqui. É rapidinho. Aqui analisar, regression linear. E aí eu não posso esquecer de incluir aqui o pred 2, pred 3 e pred 4. Então, pred 1 não entra, porque tudo isso daqui já vai ser o pred 1. Então, 2, 3 e 4. OK. Aí agora sim ele vai dar o resultado aqui. E aí o que me interessa, pessoal, agora é pegar esse segundo resíduo aqui. Ó. Esse primeiro resíduo eu já tenho, me interessa esse segundo resíduo aqui. Por quê? Porque para eu encontrar se tem ou não variável faltando, eu preciso rodar essa fórmula aqui que vocês estão vendo, que é um teste F. Então, esse U ao quadrado aqui eu já tenho.
Quem é esse O quadrado? São os resíduos de previsão. Então, vou selecionar aqui. Ctrl C. Vou aqui nessa outra aba. E o resíduo U que eu estou chamando. Ctrl V. Agora, eu preciso encontrar esse resíduo aqui. Tá certo? Já a gente vai encontrar esse O quadrado. Eu preciso encontrar esse resíduo V aqui. Quem é esse resíduo V? É justamente esse segundo resíduo que nós encontramos aqui. Então, clica aqui. Ctrl C. Vou lá para o Excel. Colar especial, texto. Então, aqui é o modelo original e aqui o modelo, o resíduo do modelo original e aqui o resíduo do modelo com as variáveis previstas ao quadrado, ao cubo e à quarta potência. Só que eu preciso pegar esses valores e elevar ao quadrado cada um deles. Então, basta eu colocar aqui igual ao valor de U ao quadrado, aqui igual ao valor de V ao quadrado. Vai até o final. Aí, como a fórmula diz aqui, ó, eu preciso somar todos os U ao quadrado e depois todos os V ao quadrado. Então, tem essa soma aqui. Depois eu tenho que subtrair e dividir por 3, tal como a fórmula está dita aqui. Ó. Então, seria o meu numerador. Depois eu tenho o meu denominador. A soma de todos os V ao quadrado dividido por N, que no nosso caso é 205, dividido por K, que no nosso caso é 6. N menos 6 menos 4. Então, já tem essa fórmula aqui. Ó. E aí o teste F é simplesmente o numerador dividido pelo denominador. Deu esse resultado 15,075. Só que esse resultado, o que é que ele está me dizendo? Eu preciso saber a significância dele. Para calcular a significância dele, a gente vai utilizar essa outra fórmula aqui. Ó. 1 menos a distribuição F, L3, que é justamente o valor calculado aqui. Aí ele vai me pedir aqui, ó, o primeiro grau de liberdade, que no nosso exemplo sempre vai ser 3. Aí, esse primeiro 3 você não muda. Para qualquer outro teste que você vier fazer, esse primeiro grau de liberdade sempre vai ser 3. O segundo grau de liberdade aqui, aí vai ser igual ao tamanho da tua amostra, que no nosso caso é 205, menos o número de variáveis que tem teu modelo de regressão, que no nosso caso é 6, menos 4. Você já pode digitar, inclusive, nesse formato aqui, que ele vai dar 195. E aqui no cumulativo você deixa 1. Se esse resultado aqui do teste F for acima de 5%, isso significa que a gente não esqueceu nenhuma variável. Mas como aqui no nosso exemplo ele deu abaixo de 5%, então a gente esqueceu uma variável, e aí eu teria que voltar lá no modelo de regressão e ver qual variável poderia ser incluída no modelo para verificar se eu resolvo o problema de autocorrelação serial. Lembra que a última variável que nós eliminamos foi CIT RPM. Então, talvez se esse exercício para casa, você incluir o CIT RPM e ver se essa questão ela é resolvida. Então, em relação a esse pressuposto aqui, a gente não atendeu. A gente checou isso no teste Durbin-Watson. Pelo menos agora a gente descobriu por que a gente não atendeu. A gente não atendeu porque está faltando variável no modelo. No momento que a gente concluir essa variável, a gente consegue atender esse pressuposto aqui. Por fim, agora vem o último, que é o da heterossedasticidade. Então, voltando lá no nosso modelo, para eu calcular a heterossedasticidade, aqui eu vou utilizar o modelo Pesaran, que eu mostrei para vocês na aula passada. Para isso, eu venho aqui em estatística descritiva. E aí, o que é que eu preciso? Eu preciso calcular o score Z, tanto do resíduo original, que é o resíduo 1, como do valor previsto 1. Trago aqui para as variáveis. Eu marco aqui para calcular o score Z. Aqui você pode deixar marcado, muito embora a gente não vai precisar de nada disso aqui, dessas estatísticas. A gente só vai precisar dos valores do score Z. Clique em OK. E aí ele calcula os scores Z. Depois eu preciso levar esses valores ao quadrado. Então, venho aqui em transformar. Aí eu vou aqui reiniciar. Então, eu preciso aqui do meu score Z do resíduo ao quadrado.
Aí vai ser esse meu score Z1 aqui. Cliquei aqui no x elevado a y, depois no 2. Ok. Então, eu tenho aqui os resíduos elevado ao quadrado. Mesma coisa eu vou fazer agora com os valores previstos, padronizados. Então, eu venho aqui em transformar, calcular. Vou reiniciar aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, zpred2 vai ser igual ao score, aqui usei score de pred1, elevado ao quadrado. E aqui está o valor previsto padronizado elevado ao quadrado. E agora eu vou fazer minha última regressão, que é desse valor em relação a esse daqui. Então, vem aqui analisar regressão linear, reinicio, desmarca aqui os resíduos, continuar. E aí minha variável dependente vai ser agora zres2 e a independente zpred2. Opa! zpred2 vem para cá. E aí clique em OK. Indo aqui no relatório, para afirmar que a ausência de heterocedasticidade, esse valor de significância tinha que ser acima de 5%. Como ele é abaixo de 5%, então ele está dizendo que existe heterocedasticidade. Então, como é que a gente corrige isso? No PSPP não tem como corrigir. Eu teria que utilizar o teste de White, esse teste de correção de White para isso. E para corrigir aqui essa autocorrelação, uma outra situação seria a gente utilizar o método de mínimos quadrados generalizados. Aqui o PSPP ele faz pelo método dos mínimos quadrados ordinários. Então a gente só atingiu parte dos pressupostos aqui para o nosso modelo. Então quando vocês forem rodar o modelo de regressão, gente, uma vez que vocês encontrarem o modelo, entre aspas, ideal, você tem que testar se ele atende todos os pressupostos, para evitar o quê? De você estar considerando coeficientes aqui mal estimados, e aí você pode estar fazendo previsões ruins. Então, pessoal, esse é o conteúdo da aula de hoje, e vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais!